Olá, Helenice, espero que esteja tudo bem com você. Bem, meu nome é José Gabriel da Silva e eu vim explicar as minhas respostas da prova. Bem, a primeira questão a gente tinha que escolher algumas fotos de construções, sendo casas, prédios, museus, etc. Essas coisas. Bom, então eu escolhi de estátuas, que seria a do Cristo, a da Estátua da Liberdade e a Estátua da Unidade. Bem, o que eu vou comparar nelas é o tamanho e o detalhamento, que são as características delas. Bem, primeiro a gente era para fazer uma frase comparativa detalhada. Então ficou assim: The unit state is much more detailed than the others. Ou seja, a tradução: a estátua da unidade é muito mais detalhada do que as outras, que seria a de 182 metros, que ela é mais detalhada, certo? Na B, a segunda frase: The Statue of Liberty is the oldest of them. Ou seja, a Estátua da Liberdade é a mais antiga delas. Eu esqueci de falar, mas eu também iria comparar qual que foi o ano de inauguração, certo? A terceira frase era para a gente criar uma frase no superlativo. Bem, eu criei. Eu fiz assim, ó. Christ the Redeemer is easily the smallest of them. Ou seja, a tradução: Cristo Redentor é facilmente o menor deles. Eu criei essa frase por causa que senão a estátua do Cristo Redentor não seria comentada, então não daria certo de ter as três. Na D, que é a próxima frase a ser criada, eu coloquei: The unit state is by far the largest statue in the world. Ou seja, a estátua da unidade é a maior, de longe, a maior estátua do mundo, certo? Então esses foram os comparativos que eu usei. E essa foi a explicação da 1. Bom, na 2 era para a gente escolher 4 daquelas frases que eram eventos trágicos que havia acontecido e a gente criar alguma sentença como uma proposta de intervenção do que poderia ser feito ou o que ele teria que fazer para que aquilo não ocorresse. E a gente tinha que usar o should have mais o past participle. Bem, eu escolhi a primeira frase, que é Amazon Forest Fires em 2020, que eu coloquei assim, ó, calma aí. A Amazon should have been preserved in 2020. A tradução: a Amazônia deveria ter sido preservada em 2020. Eu usei o should have e o been como o been como sido preservado, certo? A próxima frase que eu escolhi foi a terceira, que é The Collapse of Brumadinho then in 2019. Eu coloquei: The Brumadinho then should have been inspected and reforested every year. Aqui eu coloquei duas coisas que eles poderiam ter feito, que seria fazer a vistoriação, né, para ver se estava tudo certo, e reforçar durante todos os anos. A próxima frase que eu escolhi foi a 5, que é The Kiss Night Club should have more emergency exits. Ou seja, a proposta: a boate Kiss deve ter mais saídas de emergência. Porque eu procurei sobre esse caso e eu vi que só tinha apenas uma saída de emergência, certo? A próxima frase que eu escolhi foi a 6, que foi a da Chapecoense. Chapecoense Plane Crash em 2016. A proposta de intervenção seria: The Chapecoense pilot should have warned that he was low on fuel. Ou seja, o piloto do avião da Chapecoense deveria ter avisado que estava com pouco combustível. E essa foi a explicação da 2. Bem, na questão 3 era para a gente completar as condicional, usando o third condicional, ou seja, a terceira condição das sentenças. Bem, a primeira frase a se completar era if the vaccine had, aí tinha o que a gente teria que completar, before, ou seja, antes. Bem, então eu achei mais interessante colocar assim, ó, if the vaccine had been released before, there would be no more causes. Ou seja, a tradução: se a vacina tivesse sido lançada antes ou tivesse sido liberada, não haveria mais casos, certo? A segunda era if they hadn't fold the, aí a gente teria que completar in time. Aqui eu pensei naquela brincadeira do caça ao tesouro, então ficou assim, ó. If they hadn't found the treasure in time, they lost the treasure hunt. Ou seja, se eles não tivessem encontrado o tesouro a tempo,
se ele não tivesse encontrado o tesouro a tempo, eles perderam o caça ao tesouro, certo? Então seria isso aqui mais que uma explicação do motivo que eles perderam o caça ao tesouro. A próxima foi I wouldn't have said anything if. Eu achei mais interessante. I would have said anything if you hadn't been lying. Ou seja, a tradução, eu não teria dito nada se você não estivesse mentindo, certo? E essa foi a explicação da 3. Só uma parte da 3 que eu esqueci de comentar, que é o porquê que eu escrevi dessa forma o stirred condicional. Bem, eu escrevi porque é como se a gente estivesse explicando ou falando qual que era a causa do que foi dito. Ou seja, se a vacina tivesse sido lançada antes, aí a consequência, não haveria mais caso. Ou seja, eu estou explicando o que poderia, qual que é a ação que poderia ocorrer se aquilo que eu disse acontecesse. Na questão 4, era para a gente completar os espaços usando obrigatoriamente com os verbos no futuro continuous, que seria o will mais o be mais o verbo com o final de wing, ou no futuro perfeito, que seria o will mais have mais past participle, certo? Na primeira, eu completei com o futuro continuous, certo? Aí ficou assim: Tomorrow I am going to leave for home. When I have at the airport my whole family will be watching for me. Ou seja, esse will be watching, que é o verbo no futuro continuous. Eu usei porque seria a tradução seria estará à espera por mim. Ou seja, quando ele chegar no aeroporto, a família dele estará à espera por ele, certo? Na segunda, eu usei o futuro perfect, certo? E ficou assim: This traffic is terrible. Harry are certainly going to be late. By the time we get to the airport, Kelly's plane will have arrived, and she'll be on the rink. Bom, aqui eu coloquei esse por causa que ficaria muito estranho a gente colocar, tipo assim, ó, ele estará chegando, porque ela ainda estaria dentro do avião. Então, como se ela terá chegado, quer dizer que ela já estava lá e ela estaria se perguntando onde é que eles estavam, certo? A próxima que eu escrevi, a próxima frase que seria a C, que eu usei o futuro continuous, certo? Aí ficou assim: Why don't you leave for Hawaii? Tomorrow, just think, 2 days from now, I will be a ring on the beach in the sun. Certo? Então a tradução seria a parte assim que a gente tinha que completar seria que ele estaria eu estarei chegando na praia ao sol, certo? E a próxima, que é a D, que é a última, que eu usei também o futuro continuous, que ficou assim: Maggie and Jerry got married on June 1. Today is June 14. They have been married for 2 weeks. By June 28, they will be doing married for 4 weeks. Ou seja, eles estarão se casando por 4 semanas, certo? Faria 4 semanas que eles estavam casados. E essa foi a explicação da 4. Bem, na 5 era para a gente criar duas sentenças usando obrigatoriamente os termos verbais futuro continuous e o futuro perfect. Bem, na letra A eu usei o futuro continuous e na letra B eu usei o futuro perfect. Bem, na letra A era para a gente se imaginar no dia 24 de dezembro, certo? A primeira ação que eu criei foi I and my family will be watching for Christmas. Ou seja, eu e minha família estaremos esperando o Natal. E esse estaremos esperando seria o futuro continuous, certo?
A próxima ação que eu criei foi I will be playing video game, certo? Aqui eu tava meio sem ideia, porque eu achei bem complicado esse. Mas eu consegui ainda usar o Future Continuous, que é o will be playing, que é o verbo playing com final play, só que com final de wing, que é isso que a gente tem que mudar. Na letra B, que é o futuro perfect, que era pra gente se imaginar em 2026, então eu criei assim, ó. Em 2026, my first college will have finished. Ou seja, o will have finished, que o verbo a gente tem que passar ele pro futuro perfeito, que é só a gente acrescentar ou de ou o ed e essas coisas, certo? Então o finish ficou finished. A tradução seria que a minha primeira faculdade terá terminado. A próxima a próxima ação que eu criei foi I will have started teach mathematics. Ou seja, em 2016 terei começado a ensinar matemática, ou seja, começar a dar aula em matemática. Bom, Elinice, essa foi a explicação do Grammar Test. Eu desejo boas festas para você e sua família, um bom Natal e um grande ano novo, certo?